Salve Maria. Sim, o Evangelho de João, como eu falava em outro momento, em outro vídeo, é conhecido como Evangelho dos Sinais, os 7 sinais. No entanto, a presença da Santíssima Virgem Maria nas bodas de Caná, antes que os discípulos cheguem lá e o próprio Jesus, o seu filho, aponta para algo interessante. Após acontecer esse primeiro sinal, que é o sinal de tornar a água vinho, ou como comumente nós chamamos a transformação da água em vinho, vai mostrar que o discipulado também da Santíssima Virgem Maria, ela que é a Mater Ecclesia, é a rainha de misericórdia, a mãe de misericórdia, é a mãe da igreja, mas ela também é modelo de discipulado. E é muito claro que ela não precisava e não precisou de sinais. Não fala em João 2 que ela precisou acreditar ou que ela passou a crer após os sinais. Pelo contrário, mostra que ela tinha uma fé profunda, uma fé fervorosa, exemplar. Se nós já chamamos Abraão o pai da fé, o que não falaríamos, o que não podemos falar da mãe de Deus? Ainda mais podemos dizer que ela é a nossa mãe, a mãe da fé. E mãe que vai nos ensinando esse caminho de crer. É um dos grandes elogios que Santa Isabel faz à Santíssima Virgem. Feliz é aquela que acreditou, pois hão de se cumprir as palavras que lhe foram ditas. Então, a Santíssima Virgem, ela é aclamada por Santa Isabel por uma inspiração do Espírito Santo, pela sua adesão, né? Firme, convicta, forte, profunda, uma mulher de grande fé. Então, ela não é aquela que precisa dos sinais. Mas mesmo sendo mãe de Deus, mãe do Rei dos Reis, mesmo sendo rainha, ela vai lá se colocando como serva, como escrava, eis aqui a escrava do Senhor, e se colocando como discípula, sempre aprendendo, estando no segmento de Jesus. Está muito claro lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná. Em João 19, 25, o padre Raymond Brown, né, grande estudioso do Evangelho de João e de outras partes das Escrituras, no tomo 2, ele vai falar um pouquinho sobre essa parte. Aqui é o comentário de todo o Evangelho de São João, né, de forma bem minuciosa. E que eu vou ler alguns trechos, certo? Já ressaltamos nas notas que não só ao mencionar a mãe de Jesus e o discípulo amado, mas também ao listar as mulheres, no versículo 25, João difere de forma significativa dos registros sinóticos, porque os sinóticos não mencionam as mulheres até o final da cena da crucificação, ou crucifixão, como está escrito aqui, né? Após a morte de Jesus, ambos sugerem que, de forma original, a menção das mulheres se introduziu em João mais tarde, e que ela só foi alterada para antes da morte de Jesus, quando se adicionaram as observações de Jesus à sua mãe e ao discípulo amado. Aqui são os estudiosos, né, olhando os detalhes redacionais, construtivos do texto.
teologia, né, que foi feita em torno da escrita, que, que sem dúvida afirma ser histórico, mas ao relatar o fato histórico, vai vendo que dentro da narrativa tem toda uma teologia joanina, teologia ali de São João. Certamente, de fato, não há como determinar isto, a sua plausibilidade. Depende de quão estreita é a conexão que fizermos entre o versículo 25, 26 e 27. Por exemplo, a referência à sua mãe, inserida na lista das mulheres, no versículo 25, ela foi feita para facilitar a adição do versículo 26 e 27 na parte da lista original. São perguntas que os estudiosos vão fazendo, né? Se o evangelista João estava simplesmente expandindo o versículo 25 para preparar o caminho para os versículos posteriores, por que ele não adicionou também o discípulo amado? É mais uma indagação a respeito disso, né? Enquanto os versículos 26 e 27 certamente são joaninos em estilo e se prestam à teologização, joanina, nem todos os estudiosos os considerariam como uma invenção do evangelista. Um teólogo chamado Barrett, ele discordaria disso. Aqui está dando a opinião de alguns exegetas, teólogos, né, a respeito desse versículo. Pensa que o interesse teológico da cena é frágil demais para a presença de Maria e do discípulo amado ter sido inserida pelo evangelista. Era parte de sua tradição, mesmo quando, neste caso, a tradição fosse incorreta. Ele pensa que a presença de Maria e do discípulo amado era parte da tradição joanina tradicional, enquanto os nomes das demais mulheres foram agregados por um redator para deixar João em harmonia com os sinóticos. Ou seja, de fato, a parte que está presente a Santíssima Virgem e o discípulo amado faz parte de uma teologia tradicional joanina e posteriormente ao longo do processo redacional, né, do processo de escrita, um pouquinho mais à frente, é adicionado a questão das mulheres para entrar um pouco mais em harmonia com os sinóticos. É o que alguns pensam, né? Eu vou pular um pouquinho o comentário e vai dizer assim: embora a questão histórica provavelmente seja insolúvel, estamos muito mais interessados com a implicação que o episódio tem para João. E o principal propósito do evangelista era destacar a importância do discípulo amado a testemunhar, ou seja, essa testemunha que está ali por trás do evangelho. Ele era tão importante que Jesus o ergueu à posição de seu próprio irmão. Isto pode ter sido um tema subsidiário na mente do evangelista, mas duvidamos que fosse um tema primário. Aí continua. Alguns vão discutir se o tema central aqui desses versículos seria a nuance do discípulo amado ou a nuance da presença da mãe de Jesus. É uma discussão entre os teólogos, né? Entre os gigantes aí. Mas espiritualmente, nós vemos dentro da própria na meditação, né, ao longo da vida da igreja, que essas coisas são harmônicas. Uma coisa está apontando para a outra. E o próprio Jesus vai fazendo essa harmonia, né? Mas esse processo, às vezes, de dicotomia, de discussão,
de nuances maiores ou menores, vai acontecendo nessas discussões. Mas a presença de Maria Santíssima aos pés da cruz, onde Jesus tem a sua paixão e Nossa Senhora tem a sua compaixão. Um dos títulos que é dado à Virgem Maria é corredentora. Falo título, porque não é dogma. Muitos desejam que um dia seja proclamada como dogma, né? Mas ainda há toda uma batalha teológica em torno disso, né? Estudos, oração, tem muita coisa envolvida aí, discordâncias, medos, receios de ser mal compreendido, né? Mas antes de aprovação de qualquer dogma, tem tudo isso ao longo de décadas ou quase séculos, né? Normal. Mas tem a paixão da Virgem Maria, aliás, a paixão de Jesus Cristo e a compaixão. Esse com quer dizer junto. Ou seja, Jesus que é o Redentor, o Salvador. É Ele que é o Salvador. Mas Ele quer convidar a sua mãe a participar desse mistério. Não é que tem dois salvadores, não, isso seria algo herético, algo absurdo. Seria dizer que é incompleto a redenção de Cristo e que é insuficiente. Não se afirma isso quando se diz que Nossa Senhora como um título de corredentora. Alguém que argumenta que o título corredentora é uma outra salvadora é de uma incompreensão imensurável, seja ele quem for, com todo respeito, né? Mas continuando, está profundamente interligado a Santíssima Virgem e o discípulo amado. Há discussões, quem é esse discípulo amado? É de fato São João? Ele faltou com modéstia, com humildade ao dizer isso? Alguns argumentam que sim, se ele está falando de si. Mas pelo contrário, é muito comum alguém na Bíblia relatar, não tão comum assim, mas acontece, a experiência de São Paulo, por exemplo, né? E aqui poderia ser também a experiência de São João, de você falar de uma experiência sua, ou de uma verdade que se refere a você, mas como se fosse uma terceira pessoa. Não fala em relação eu, mas como se fosse um ele. O discípulo amado. Ele, né? Ou seja, uma terceira pessoa, no lugar de falar a primeira pessoa do singular, como se fosse uma terceira pessoa do singular. Aí mostra uma humildade, né? As coisas que está falando de si atribui a um outro. É o contrário da modéstia. Da não modéstia, né? Aliás, é uma modéstia excelente. É uma humildade excelente. Não está colocando o seu nome. Teologicamente isso é muito rico, porque ao não colocar o nome, o meu nome está ali. Oséias, o discípulo amado. Pedro, o discípulo amado. Paulo, o discípulo amado. Marquinhos, o discípulo amado. André, o discípulo amado. Pereira, o discípulo amado. E por aí vai. Aí, Mariana, o discípulo amado. E por aí vai, porque é o nosso nome. Quando está ausente o nome ali, é o nosso nome. Tanto para correção, como para consolação, edificação. Aí, historicamente, alguns vão discutir, mas era João, era Maria Madalena, era Tiago, era quem ali? A quem se referia, né? Era a comunidade joanina, os teólogos mais acadêmicos, né? Que vão mais na linha acadêmica e não vão mais pegar a parte tão tradicional assim. E é salutar essas perguntas. As perguntas nos ajudam a meditar, nos ajudam a aprofundar, né? Aos estudos irem a águas mais profundas. E as meditações também.
Outra explicação da intenção do evangelista neste episódio tem a vantagem da simplicidade. O evangelista só está interessado em relatar o fato de que Jesus, moribundo, fez provisão para a proteção de sua mãe após sua morte, ou seja, um filho que tem um cuidado para com a sua mãe. E eu poderia dizer, mas ele não ia ressuscitar? Ia, mas ele não ia permanecer entre os discípulos no sentido de ter uma vida cotidiana, como outrora, né? Então esse argumento também afetivo, de piedade filial, de honra ao pai, à mãe, né? De honra ao quarto mandamento da lei de Deus. Muitos dos santos padres da igreja, como Atanásio, Epifânio e Hilário, assim interpretaram o episódio, usando esta interpretação como um argumento para provar a perpétua virgindade de Maria. Se ela tinha outros filhos, então Jesus não a teria confiada a João, filho de Zebedeu, no caso, o discípulo amado. Aliás, uma tradição ainda evocada no cume da colina de Panaia Kapulo, na moderna Turquia, uns 5 quilômetros, né, de Éfeso. Mantém que Maria, subsequentemente, residiu com João mesmo quando ele se mudou para Éfeso, pondo de lado os desenvolvimentos apologéticos populares. Duvidamos que a solicitude filial de Jesus seja a principal implicação da cena joanina. Ou seja, a discordância é assim, embora isso seja plausível, bonito e até para apologética isso é belo, isso não precisa ser descartado. Mas uma vez isso havendo também, aponta para algo mais profundo. E a gente poder dizer Maria, mãe da igreja, que vai também tendo a missão de gerar, de nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Ou seja, ela vai se devotando a cuidar do Filho amado, ou seja, ao olhar para cada um de nós, ela vê quem? O discípulo presente que foi dado por Jesus. Eis aí o teu filho. Ao olhar para cada um de nós, ela vê o Filho Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ao olharmos para a Santíssima Virgem, é entendermos que é nos refugiando no coração imaculado desta Mãe, nós estamos recebendo as palavras últimas de Jesus e que é um caminho seguro para a nossa santificação. Um caminho profundo, um caminho dado pelo próprio Jesus. Então, não inventar novidades, mas acolhermos a palavra de Cristo, termos uma vida de intimidade filial com a Santíssima Virgem. Não uma coisa diplomática, uma coisa mecânica, mas uma intimidade filial. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.